Cumprimentamos nossos amados irmãos com a maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós damos continuidade às nossas lições bíblicas. Hoje vamos estudar sobre a lição de número 8, que vamos tratar sobre o livro de Ruth. A história de Ruth começa exatamente aqui em Belém de Judá. A história fala sobre uma família que vivia em Belém, que precisou vender a sua propriedade. Quem? Elimeleque, Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Essa era a família que vivia em Belém de Judá. Mas a fome bateu. Conforme nós temos estudado nas lições anteriores, nós vemos que a fome está presente em quase todas as lições anteriores. E o nosso tema é o Deus da provisão. Então, esse Deus agora, pelas lições que nós estudamos, é o Deus que providencia fartura e abundância em tempo de escassez. Então, aqui houve uma prova de fé, da qual esse homem, Elimeleque, com a sua família, precisou sair por causa de uma grande fome. E ele não resistiu à provação. E eles saíram daqui e foram habitar exatamente depois do Mar Morto, na proximidade de Moabe. Os moabitas, que eram descendentes das filhas de Ló, de uma delas, que era descendente de Ló de Abraão. E nós vemos aqui, irmãos, que Deus preservou a vida de Ló pela intercessão de Abraão, para Ló não ser destruído em Sodoma e Gomorra. E houve o caso de incesto, nasceu Amon e Moabe. E de Moabe, desse povo agora, Deus trabalhou para surgir uma mulher conhecida como Ruth. Então nós vemos aqui como é essa trajetória. Toda a família vem para Moabe. E aqui em Moabe, os filhos de Elimeleque e Noemi casam-se. Um deles, Malom, casa com Ruth, e o Quilion casa com exatamente a Orfa. Mas as coisas não andam muito bem. Por quê? Porque assim como Abraão desceu ao Egito por causa da fome, ele trouxe consigo Agar. Agora, por causa da fome, eles vão a Moabe. E há uma tragédia na família. Nós vemos que aqui morre o Elimeleque, depois morre Malom e Quilion. Só fica mesmo exatamente Noemi e as duas noras, Ruth e Orfa. Então essas três viúvas aqui, Noemi, Ruth e Orfa, ficam exatamente nessa região por 10 anos, muito tempo. Só depois agora que elas ouvem falar que nessa região Deus proveu pão novamente. Agora veja, irmãos, Belém, casa de pão, e agora faltando pão. Ele sai e vai para Moabe, e agora volta porque Deus proveu. É uma prova de fé. Porque agora Noemi decide, depois de 10 anos, voltar para Belém. E nesta volta, vem as duas noras com elas. E no meio do caminho, a Noemi para e pergunta às duas
noras? Por que vocês não voltam? Por que vocês não fiquem na casa das suas mães? Fiquem aí com seus deuses. Então Noemi colocou as duas noras à prova. Mesmo sabendo que ela estava só, não poderia ter mais filhos, já era velha, de avançada idade. E agora ela diz, Noemi, para as duas noras: volte para a sua casa, para o seu lar, para a sua terra, para os seus deuses. Ruth chora, Orfa chora, mas há uma sinceridade tão grande em Ruth que ela não consegue largar Noemi. Ruth não apenas chora, mas se apega a Noemi. Orfa chora também. Diz até que vai voltar com a sua sogra, mas não é com sinceridade. Ruth: eu vou. Orfa: eu vou. Mostrando que o choro de Orfa não estava sincero, porque Orfa, ela volta a Moabe, e ali ela volta a seus deuses. Jesus sabia muito bem dessa história. Por quê? Porque quando Jesus disse: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, Elimeleque quis salvar a sua vida aqui em Moabe e perdeu. Então, aquele que quiser salvar a sua vida, disse Jesus, porque estava fora do plano de Deus, da vontade de Deus, então perdê-la-á. Mas aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, Noemi, ela vinha, e aqui é um tipo de Cristo, porque ela mandou as duas voltarem, mas tinha uma Ruth que estava convicta de que Noemi tinha um Deus soberano. Ela disse: Noemi, eu não vou, pare de insistir, porque eu estou certa de que o teu Deus, o teu povo é meu. E Ruth se converte aqui no caminho. Ela diz: é meu, diferente de Jacó. Porque Jacó, quando fez exatamente um voto: se tu me abençoares, me der pão, me der roupa, vestido, tu será o meu Deus. Mas Ruth disse: o teu povo é, o teu Deus é o meu Deus. Então ela se converteu aqui no caminho. Mas Orfa voltou na sua trajetória, voltou para os seus deuses. E aqui que nós vemos a história de uma conversão. Porque Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se aos seus deuses. Deus disse a Abraão: sai da tua parentela. Sai daqui, Noemi, sai daqui, Ruth, sai daqui, Orfa, e vai para uma terra que eu lhe disser. Então, Ruth sabia que tinha que sair da sua parentela, dos seus deuses, e seguir a Noemi, porque aqui o Deus de Noemi cuidaria de Noemi e cuidaria de Ruth. Então, meus amados irmãos, quando Ruth volta com Noemi para Belém, já no começo da cega, no início, aonde Deus já tinha dado pão, aí Ruth exatamente vai para onde? Para os campos de Boaz. Aqui que começa a ficar emocionante a história de Ruth. Porque quando ela vai para os campos colher espigas de milho, a lei dizia que os segadores deveriam deixar cair ou deixar para trás os restos, as espigas queimadas, as espigas defeituosas, que não tinha quase grão. Então, a lei dizia que deveria deixar para que os órfãos, as viúvas, os estrangeiros pudessem se alimentar e sobreviver. Que Deus justo!
Deus que não desampara ninguém, um Deus que tem leis justas, que tirou Ruth daqui, de Moabe, e não faz acepção de pessoa, porque Ruth vai estar exatamente no livro da vida do Cordeiro, aonde nós vemos lá, nos livros da genealogia, aparecendo o nome de Ruth, para que viesse o Messias, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então nós vemos que quando Ruth chega exatamente a Belém, ela tem uma decisão. Eu vou aos campos colher espigas. E ela foi atrás dos segadores. E aqui, Boaz chega diante da sua colheita e pergunta quem é esta jovem. Os trabalhadores que estavam na cega, colhendo, disse, é Ruth. Veio com Noemi de Moabe e contou a história. E quando Elimelec, ou seja, Boaz, sabe da história, começa a favorecer, a dar graça a Ruth. Então nós vemos o seguinte, que Boaz é um tipo de Cristo. Ruth só achou graça diante de Boaz. E Noemi é um tipo de Israel. Vejamos aqui, Noemi, Ruth e Boaz. Noemi, tipo da lei que tinha em Israel. Noemi, tipo da igreja, nós. Boaz, tipo de Jesus. Então, Noemi conduziu Ruth a Boaz. A lei é tipo um tutor, um mestre, um guia que conduz nós a Cristo. Então a finalidade é Cristo. Aí nós vemos que nessa história, Ruth acha graça, porque Boaz é um tipo de Cristo. E depois ela traz a notícia para Noemi sobre Boaz, e Noemi reconhece que Boaz é um dos parentes da família do seu falecido marido. E ela planeja, conforme a lei da antiguidade que havia em Israel, as terras que Noemi tinham perdido, porque tinham vendido as terras exatamente aqui em Belém. Quem vendeu? Elimelec, quando estava vivo, tinha vendido as terras e eles tinham ido com a família para Moabe. E agora Noemi pensa exatamente, como eu vou ter essa terra de volta? Já sei, existe um parente do meu marido, ele pode ser o meu remidor. É aqui que entra a história do parente remidor, aonde Boaz vai se dispor a resgatar a propriedade, como também se casar com Ruth. E Boaz, sabendo que era necessário que a graça fosse revelada, a graça de Deus há se manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E a graça se manifestou, trouxe salvação, Noemi e a Ruth. Mas a salvação é só para quem crer, porque Orfa não creu, ela voltou, deixou de receber a sua parte na herança do reino de Deus. Então, quando Boaz quer remir a família, principalmente Ruth, porque ele já estava apaixonado por Ruth. E Boaz, ele procura entender a lei e conhece muito bem. Havia um primeiro parente, antes de Boaz, que a Bíblia não revela o nome, chama de fulano. E segundo parente, Boaz. Agora veja aqui, irmãos.
Boaz chegou para fulano e disse: fulano de tal. Nós temos Noemi, que chegou das terras de Moabe, perdeu seu esposo, ela está aqui entre nós novamente, e agora nós somos parentes, somos irmãos do falecido marido dela. E eu queria que você, fulano, desse exatamente liberdade, tirasse exatamente as terras da escravidão, remisse as terras de Noemi e também casasse com Ruth. Primeiramente, o fulano disse: as terras eu vou remir, mas Ruth não dá para remir. Por que você não seja o remidor tanto das terras como também de Ruth? Irmãos, se a Bíblia não revela o nome do fulano, e nós temos Boaz, que é um tipo de Cristo, o fulano é o pai. Boaz é Cristo. O pai já está comprometido com Israel. Então a esposa do pai a Israel tem dado a terra como herança, e no milênio Israel será exatamente o governo central. É de Jerusalém que sairá as bênçãos para as nações. Então, Cristo agora recebe a autorização do pai e disse: meu filho, já como eu estou tratando com Israel, que é a menina dos meus olhos, se você gostou de Ruth, a igreja pode casar com ela. Glória a Deus. E Boaz tanto reme a terra, como também é remidor de Ruth e casa com Ruth. Então, meus amados irmãos, antes de acontecer que Boaz remisse a terra e Ruth, o fulano e Boaz entraram em reunião junto com os anciãos. O pai e o filho estão sentados no trono. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse. Os dois estão em reunião. Tem também 24 anciãos ao redor do trono. Todos são testemunhas de que o filho disse ao pai em Isaías: eu vou remir a Ruth, eu vou remir a minha igreja. O pai disse: quem eu vou enviar? Porque eu já estou com Israel. O filho disse: eu remirei a Ruth, eu remirei a minha igreja. Que história emocionante e linda do parente remidor, que é Cristo. Aí nós vamos agora falar um pouquinho sobre essa remissão. Pedimos aqui autorização a vocês para nós falar um pouquinho como acontece na prática essa remissão. Então vamos aqui novamente. A lei dizia que a terra não poderia ser dada em perpetuidade. Para sempre aos homens. Então a terra foi dada a Adão, e Adão recebeu a terra por herança de Deus. Mas depois nós vemos que os homens possuíram a terra. Nós vemos que Israel recebeu a lei, que a terra era dada aos homens, mas se houvesse negócio, havia um limite de tempo. O tempo de 0 a 50 anos, que é chamado jubileu. Então, nesse jubileu, quem vendesse a terra aqui, por exemplo, Noemi vendeu a terra aqui no ano 20. Então, ela passou 10 anos em Moabe. Então, estava no ano 30. E quando ela chegou, já tinha mais 20 anos, para poder receber a terra sem gastar nada. Então, havia muito tempo. Ela era pobre agora, viúva necessitada, não tinha recursos.
E a Bíblia diz, se ela tivesse recursos, ela poderia comprar a terra novamente. Era direito dela, porque ela era a herdeira. E ela tinha direito de voltar para sua terra. E o poceiro, que estava do outro lado, que tinha posse da terra, ele sabia desta lei do jubileu. Então, ele saía da terra e recebia o dinheiro no valor de 20 anos. Muito bem explicado. Então, nós vemos o seguinte, que quando Noemi chega nas terras de Belém de Judá, ela não tem recurso. Por isso, pelas suas próprias forças, ela não pode conseguir a terra de volta. A segunda chance, ou o segundo meio, que eram os meios para o resgate da terra, era o parente remidor. Por isso que nós temos a história de Boaz. Porque ela conseguiu encontrar Boaz e soube que era parente do marido dela que havia falecido. Então essa história está em toda a Bíblia, porque quando Adão recebeu a terra, ele a vendeu para Satanás. Por quê? Porque Satanás agora, segundo Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 11, ele é o governante da terra. Por quê? Porque Satanás agora domina por causa que o homem pecou. Então Adão pecou, agora não tem mais domínio sobre a terra. Os homens não dominam a terra. Então os governos humanos, Mateus capítulo 4, estão debaixo do poder de Satanás. E agora, como a terra não pode ser dada em perpetuidade a Satanás, Deus planejou um remidor. E esse remidor é Jesus. Então, quando Jesus chega na história, ele morre na cruz do Calvário, paga o preço da terra para resgatar e paga o preço para resgatar a humanidade em Adão. Porque Adão, quando pecou, ele perdeu o corpo e a alma. Perdeu a sua natureza humana. Perdeu a sua alma, a sua natureza espiritual. Então, somente Jesus agora, que é o segundo Adão, ele tinha capacidade de morrer na cruz para resgatar e remir a terra e os homens. Foi por isso que quando ele veio a primeira vez, ele resgatou os homens. Ele fez a igreja, que somos nós. Quando ele virá a segunda vez, ele tomará posse da terra no milênio. Então nós vemos o seguinte: Satanás já deveria ter saído de vez, porque ele já pagou o preço aqui. Mas na segunda vinda de Jesus, Jesus, segundo o que está em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, ele vai tornar a ser o governante da terra e dos homens, que Adão havia perdido no Éden. Então nós vemos o seguinte, que hoje Satanás ainda está no governo, mas é por pouco tempo. O jubileu está chegando, o milênio está próximo. Depois da vinda de Jesus, só tem 7 anos para estabelecimento do jubileu do milênio. Então, o que foi que aconteceu? Jesus é o cordeiro e é o leão da tribo de Judá. Como cordeiro, ele morreu na cruz e teve o direito de ser o nosso remidor, porque era inocente. E quando ele sobe lá onde está o Pai, em Apocalipse capítulo 5, nós vemos que ele toma nas mãos do Pai exatamente um livro. Que livro é esse? A escritura de toda a terra, que estava nas mãos do juiz. Jesus é digno de pegar a escritura, desatar os seus 7 selos
E agora, porque Satanás não quer sair, ele vai trazer um exército, vai guerrear contra Satanás e os seus demônios. E assim vai conseguir a terra de volta. Amados irmãos, quando o poceiro não sai, ele pode exatamente, com seu exército, exatamente o quê? Conseguir tirar o inimigo agora, porque ele não negociou o direito. E agora ele expulsa o poceiro que não é dele, a terra. Está apenas em posse dele. Ele não é herdeiro. E dessa forma, quem é esse exército? É a igreja que está reunida há mais de 2000 anos, que Cristo morreu na cruz do Calvário e está reservando esse povo como exército que vai vir em cavalos brancos para esta terra governar com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então Jesus governará com vara de ferro. Agora nós vamos passar para o último capítulo do livro de Ruth. Iremos estudar um pouquinho a respeito por que o livro de Ruth foi escrito. Há uma razão clara e óbvia, porque o nome de Davi aparece no livro de Ruth. Aparece o nome também de Tamar, e aparece o nome de Raquel. Então Ruth, a finalidade de Ruth ser escrito é para mostrar a descendência de Jesus, que está em Mateus, capítulo 1. Então, meus queridos amados irmãos, Jesus é da geração de Davi, filho de Abraão. Por que primeiro não filho de Abraão e depois de Davi? Porque Mateus vai falar que Jesus é rei desde o seu nascimento. Por isso que é filho de Davi primeiro e depois de Abraão. Porque na genealogia correta seria Abraão, Judá e Davi. Mas nós temos Davi e depois Abraão. Mostrando que a genealogia é para mostrar que ele é rei. Porque ele é filho de Davi. Então, toda essa história leva a Gênesis 3 e 15. Jesus prometeu da semente da mulher. Olha aqui a mulher, ó. Olha aqui a mulher, ó. Nascerá um, olha aí, passando por Davi, ó, vindo até Jesus. Então, meus amados irmãos, quem estava por trás para atrapalhar era a semente do inimigo, da serpente. Então a semente da serpente estava travando uma guerra contra a semente da mulher. Agora vejamos essa luta travada. Desde quando surge, exatamente lá no início da história. Vamos lá. Sara, primeiro Eva, olha aqui, semente da mulher passando por Eva, depois Sara, Raquel, Lia, depois Tamar, aí nós temos aqui Raabe, Ruth, Betseba, nós temos aqui Maria. Olha aí, por todas essas mulheres. Aí nós temos aqui Tamar, que teve um nome na genealogia de Jesus, na de Lucas. Aí nós temos que entender o seguinte:
Tamar não foi uma mulher vulgar, como muitos escrevem por aí. Tamar foi uma mulher especial, que teve 2 filhos com Judá. Judá, ele quis prejudicar a semente da mulher, porque Judá, ele teve 2 filhos com a filha do Adulamita. E esses 2 filhos, Judá deu a Tamar. E todos os 2 filhos morrem. Deus mata. E a Bíblia diz que esses 2 filhos eram maus perante o Senhor. Mas por quê? Porque na hora de dar semente a Tamar, ele jogava o sêmen na terra. Eles não davam semente. E Deus lá dos céus, esperando dar continuidade à semente da mulher que estava em Judá, ele agora dá aos filhos e Deus mata todos os 2. E o terceiro filho, ele percebe a morte dos 2 e não dá mais, por causa do medo. Essa mulher está matando os meus filhos, vai matar o terceiro também. Então o terceiro ele não dá a Tamar. Mas Judá, desde a sua história com Tamar, a sua infância, nós temos isso em Malaquias. Judá é o legítimo esposo de Tamar. Porque quando Judá fica viúvo, porque a mulher dele casa, ou seja, morre, ele fica viúvo, e Tamar também fica viúva, olha aqui, ó, porque os 2 filhos morrem, então Tamar agora, ó, planeja um plano, se veste de prostituta. Ela não era prostituta, ela era muito sábia, ela se vestiu de prostituta e foi até os campos das ovelhas e coabitou com Judá. Nasceu Pérez e Zerá. Aí nós vemos que Zerá não passa pela genealogia e Pérez continua. Veja, meus irmãos, que a semente da serpente quis atrapalhar a vida de Judá, para não dar semente a Tamar, para que Pérez continuasse na semente até que viesse Jesus. Glória a Deus. E aqui, ó, a semente da serpente sempre atrapalhando, porque ela atrapalhou exatamente quando Abel nasceu, porque Caim matou Abel. Então a serpente atrapalhou aqui. Aí quando chega em Jacó, ó, Jacó, Deus bagunça a cabeça da serpente, porque Jacó tem 12 filhos, ó. Aí a serpente não sabe, porque ela apenas desconfia, porque a serpente não tem exatamente onisciência, ela não sabe onde está a semente. Aí ela procura de todas as formas atacar os filhos de Jacó por todos os lados. E ela não sabe o tempo nem a hora de Deus, aonde está a semente da mulher. Aí ele pensa que está aqui, ó, em José. Mas não está em José. Ele quis até matar José, pensando que estava em José, mas estava em Judá. A semente da mulher passa por Tamar, através de Judá. E Judá é um herdeiro legítimo do trono. As profecias bíblicas dizem que o Messias seria da raiz de Judá, que vinha pelo o pai Jessé, ou seja, pela descendência de Boaz, Obed, Jessé, Davi. Então, meus amados irmãos, estava em Judá. Deus sabe trabalhar com a semente. Olha, é que nem uma batata quente. Passa para um, ninguém é muito quente, passa para outro, e o diabo não conseguiu exatamente saber onde estava a semente. Você já viu um jogo de futebol americano que a bola vai para um, vai para outro, todos ficam em cima da bola e de repente a bola está lá na frente? Assim Deus fez com a semente. A semente passou pelos filhos de Jacó. Não estava em José, não estava nos outros filhos, estava em Judá. E o diabo não sabia.
que Deus havia escondido a semente. Tudo isso para terminar em Cristo Jesus, porque Jesus era um trunfo de Deus guardado para, no Calvário, acabar com Satanás. Então, meus amados irmãos, quando chega exatamente em Davi, aqui que eu quero que você preste mais atenção agora. Quando chega em Davi, nós temos aqui a genealogia. Nós estamos trabalhando em genealogia porque Ruth, no capítulo 4, vai falar sobre a genealogia de Naasson até chegar a Boaz. Porque Boaz está na história de Ruth, que é pai de Jessé, de Obed, com Ruth, pai de Obed. Obed é pai de Jessé, e Jessé é pai de Davi. Então, Boaz vem pela a genealogia anterior. Naasson, nós temos aqui Salmão, que foi casado com Raabe, e ele veio exatamente desses dois aqui, desses ancestrais aqui, Salmão e Raabe. É só ver exatamente lá em Lucas, e Mateus. Então vamos aqui, mostrar como Davi chegou exatamente nas genealogias que muitos confundem. Qual foi dos filhos que Jesus saiu? Jesus saiu de Salomão ou Jesus saiu de Natã? Então vamos lá. Segundo o que estava em 1 Crônica, capítulo 5, versículo 3. Acho que é o contrário. Capítulo 3, versículo 5. Correto. Então, Davi, só em Jerusalém, teve 4 filhos com Betseba. Ele teve Simeia, Sobabe, Natã e Salomão. Esses são os filhos nascidos em Jerusalém, de Davi. Então, os mais considerados na genealogia são esses dois, o Natã e o Salomão. Então, nós temos em Mateus e em Lucas. Olha aqui, Mateus e Lucas. Aí de Davi, olha aqui, nós temos Davi em Mateus. Isso aqui é importante. Olha a sua atenção aqui, Davi também está em Lucas. Em Mateus começa Abraão, Isaac, Jacó, Judá. Abraão, depois de Jacó pula direto para Judá, não pula para os outros filhos, porque os outros filhos não vai interessar. Por isso que a genealogia vai logo para Judá. Judá, de Judá, Davi. Atenção, hein? Lucas da mesma forma. Abraão, Judá e Davi. Percebeu que termina os dois em Davi? Pronto. Então vamos para cá. Davi. Tanto de Lucas, Mateus, como de Lucas, termina em Davi. Pronto. Então a história vai se desenrolar aqui. Porque Davi vai ter esses 4 filhos e a genealogia de Mateus, é diferente da de Lucas, depois de Davi. Veja aí na sua Bíblia. Depois de Davi, até Davi as duas são iguais. Tanto Mateus como Lucas. As duas genealogias são iguais. Depois de Mateus, ou seja, depois de Davi, nós temos que Mateus vai falar sobre Salomão. E Lucas não fala em Salomão. Coloque isso na sua mente. Lucas, depois de Davi, não vai falar sobre Salomão. Porque Jesus não vem nas duas. Jesus só vem em uma. O sangue de Jesus passou por Maria e só vem por uma. Não pode vir pelas duas. Aqui nós temos, não é Salomão. Em Lucas nós temos Natã. Aí o seguinte. De Salomão, nós temos os reis ímpios, que termina aqui em Jeconias. Jeconias foi muito mal. Deus amaldiçoou essa geração de reis através de Jeconias. E o cano entupiu. Porque Jesus não saiu daqui. Quem nasceu aqui?
Ó, José. Pai adotivo, não pai biológico de Jesus. Então, em Lucas nós temos, olha, por isso que o nome aqui é diferente. Natan, os outros nomes, não tem nenhum rei aqui, ó. Nessa parte aqui, não aparece nenhum rei. Não tem nenhum rei aqui. Por que que não tem nenhum rei? Porque o próximo seria Jesus. Então Jesus é rei direto de Davi, passando por Natan sem ser rei. Natan não era rei. Nenhum rei aqui. Aí temos aqui Eli, que era o pai de Maria, aqui a Maria e Jesus. Então veja aqui, Jesus, ele é rei direto, passando somente pelo rei Davi, ó. Rei Davi e rei Jesus. Não há nenhum rei aqui na genealogia de Lucas. Então, Jesus não se contaminou com essa descendência amaldiçoada em Jeconias. Está lá em Jeremias 22. Então, Deus, mais uma vez, confunde a cabeça de Satanás. Todos pensavam, vai sair por aqui o rei vem pelo Salomão, vem pelo Jeconias. Aí nasce José. O diabo é frustrado mais uma vez, porque ele vem por Natan, que não era rei, não tinha rei nessa genealogia de Lucas. Aí nasce uma mulher pobrezinha, Maria, e nasce Jesus. Então, a história de Ruth mostra também tudo isso que eu estou passando para meus amados irmãos. E será de grande proveito para a sua escola aí de domingo. Você não pode perder essa oportunidade. Será um conteúdo muito rico para a tua lição de número 8 da Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a você por estar conosco, nos prestigiando. Deus te abençoe e te guarde. E também a todos os seus alunos. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima aula, se o bom Deus nos permitir. Graças a Deus. Amém.